Oi amigos, tudo bom? Bom, se você está aqui pela primeira vez, eu sou a Isabel Nascimento e esse é o meu canal Imparcialmente Santista, seja muito bem-vindo. E se você está aqui mesmo pela primeira vez, não esquece de se inscrever e deixar o seu like, que é muito, muito, muito importante para o canal. Bom, primeiro, vamos acender a luz. Agora com a luz acesa, vamos lá. Eu andei pesquisando nesse momento aí em vários blogs, tô usando de referência principalmente os blogs do UOL, do Éder, do André Kampf, várias críticas falando e pontuando o que tá acontecendo aí no mundo do futebol, visando o futuro do futebol esse ano, né? Mas eu acho que principalmente uma coisa que nós sabemos é que dificilmente o futebol ele vai contar com pessoas nos estádios esse ano. Eu acho que é uma coisa que nós torcedores já temos que colocar em mente, porque tudo que puder ser evitado em termos de aglomeração, eu acho difícil que ainda esse ano a Organização Mundial de Saúde deixe que existem aglomerações de 40, 50, 80 mil pessoas nos estádios. Então eu acho que uma ideia que a gente tem que infelizmente começar a entender é que provavelmente o futebol em 2020 não vai conter torcedores. Isso, o que vai acontecer com isso? Principalmente uma perda enorme da emoção, claro, mas de receita, né? Receita dos ingressos, receita de compras, receitas das lojas em volta dos estádios, dos restaurantes em volta dos estádios, estacionamentos, tudo que envolve o entretenimento do futebol. Mas eu acho que infelizmente é uma coisa que a gente já tem que colocar na nossa cabeça. Então eu vou falar aqui o que está sendo discutido no Paulista, no Brasileiro e na Libertadores devido ao que está se vendo ao coronavírus, né? O Paulista, principalmente, estão revendo algumas leis. Existe uma lei, a Lei Pelé, que ela diz que você não pode contratar um jogador por menos de 3 meses. Mas eles estão tentando ver uma abertura nessa lei, porque muitos dos contratos, principalmente de times pequenos, do Paulista, eles vão de 45 ou 60 dias. Então, se continuar o Paulista, por exemplo, esses times não teriam seus jogadores. Então, eles teriam que ver se eles conseguem ou fazer contratos de 2 meses só para finalizar o Paulista, ou se a lei vai dar abertura para você conseguir aumentar, estender esse contrato de forma que não precise pagar novamente luvas, pagar outro tipo de contrato com os jogadores. A CBF, existe uma garantia da CBF para os presidentes das federações que os estaduais vão ser finalizados ainda esse ano. Porque o que acontece? A CBF, ela tá pensando em fazer um protocolo médico que vai incluir testes para detectar se alguém tem o novo coronavírus. O que não se sabe ainda é se esse teste, quem vai pagar esse teste. Se os times que vão pagar ou se a própria CBF vai pagar. Mas os estaduais é um campeonato que a gente pode pensar sim em ter esse ano, porque o deslocamento é menor. E eles estão pensando em um isolamento, em, por exemplo, pegar e colocar uma sede fixa e confinar os técnicos das comissões em hotéis, em estádios. Então você confina essas pessoas nesses lugares, faz os testes e nada sai dali. É claro que a emoção, né, vai ser outra, mas vai ser algo muito complexo, mas os estaduais esse ano é algo que a gente pode pensar sim e que provavelmente, se, é claro, alguma coisa voltar, a gente sabe que nada vai voltar sem o aval do Ministério da Saúde para que esse isolamento social seja encurtado. E até agora nada foi dito sobre isolamento ser encurtado ou sobre alguma perspectiva. Porém, como o deslocamento dos times, dos estaduais, obviamente é menor, então provavelmente se tiver um campeonato esse ano, a gente vai começar com certeza com os estaduais. Agora, indo para o brasileiro, o que acontece? O brasileiro, ele funciona em 9 estádios. E, por exemplo, São Paulo e Rio, e se eu não me engano, Ceará, estão mais infectados do que, por exemplo, outros estados. Então, como que você conversa com os governantes de os governadores de cada estado, para saber em termos de logística? Como que você vai poder sair com seus jogadores daqui para um outro estado? Por exemplo, no seu estado a Covid já está muito mais superada, muito mais avançada. E aí você vai para São Paulo, que hoje é um dos epicentros aqui
do Brasil. Então, essa é a questão. Quanto mais fronteiras a gente tiver que passar, mais dificuldade o campeonato vai ter, né, para continuar esse ano. O que acontece? Os times, eles querem que o campeonato ainda seja de 38 rodadas, porque, claro, com uma Série A mais encurtada, menos dinheiro. E o que os times menos têm hoje é dinheiro. Então é óbvio que eles estão lutando para que seja 38 rodadas e até que, mesmo que o campeonato continue para 2021, a CBF não quer que continue para 2021, porque daí você vai enrolando todos os outros campeonatos para sempre. Mas os times, eles querem isso por conta do dinheiro, né? E, por exemplo, a gente sabe que existe uma vontade que seja mata-mata. Os times não gostam da ideia de mata-mata, né, financeiramente, mas a gente sabe que em termos futebolísticos, em termos de... Se a gente vai estar vendo um jogo, né, se já não vai ter torcedor, o mata-mata é sempre mais emocionante. A proposta mais interessante que parece ter sido falada até agora seria a divisão de 2 grupos e todos os jogos serem no estado de São Paulo, que é o estado que tem mais estádios. E aí faria o mesmo confinamento que eu falei das federações para os estaduais. Então, por exemplo, eles seriam confinados em hotéis, em lugares para jogar. Toda a comissão técnica ficaria em São Paulo, de todos os times. E só veria isso. Porque, por exemplo, pensa comigo, para que você vai sair do Sudeste para ir para o Nordeste para visitar o outro time, sendo que não tem torcida? Não vai ter mando de campo, entendeu? Não vai ter uma pressão de mando de campo se você não tem a torcida adversária. Então, o que eles estão idealizando seria essa divisão em 2 grupos, jogos todos aqui no estado de São Paulo, haveria 4 classificados em cada grupo e um mata-mata no fim. Outra opção seria, por exemplo, a diminuição de números de rodadas pela metade, turno único, né? E mata-mata no fim. Essas são algumas das várias ideias que estão tendo. Pelo que eu tô estudando hoje aqui para fazer esse vídeo para vocês, eu acho que o mais provável, assim, é o que eu falei no começo do vídeo. Torcida, sinceramente, eu acho que esquece pra esse ano. Sinceramente, esquece. Se não vai ter torcida, eu acredito nesse confinamento também do futebol. Então, das federações para os seus devidos estaduais. E assim que as fronteiras forem totalmente equilibradas, porque é o que eu falei, não adianta as pessoas da Bahia virem para São Paulo se São Paulo tá muito mais perigoso por conta do vírus. O vírus é muito maior que nós e a gente sabe que não conseguimos controlar. E a gente sabe também que você, pai, mãe, você dificilmente você vai levar o seu filho para um estádio esse ano. Você sabe que é perigoso. Você sozinho, você fala, eu vou, tô nem aí. Só que você vai voltar pra sua casa? Você vai depois no almoço de família? Você vai fazer algum tipo de... Você vai socializar de alguma forma? Você vai estar receoso, porque você vai fazer a socialização com a sua família. Então, assim, pra esse ano dificulta muito. E assim, o último aí... O último campeonato que a gente pode pensar é exatamente o último campeonato que todo mundo está pensando, gente. Copa Libertadores da América. Se eu puder ser muito sincera com vocês, esquece a Libertadores para esse ano. Não tem como a gente organizar as fronteiras de um continente inteiro para que tenha Libertadores. Eu acho muito difícil. Muito, porque não dá pra você confinar, igual a gente quer fazer aqui em São Paulo, né? Confinar todos os times do Brasil no estado de São Paulo, simplesmente pra fazer o evento. Você vai fazer o quê? Você vai confinar todo mundo no Chile. E é como que todo mundo vai jogar os seus campeonatos nacionais. Não tem como. Então, sinceramente, né? A Libertadores já perdeu 3 rodadas. A Libertadores pensou que ela andaria, né? Com os adiamentos da data FIFA, das eliminatórias e da Copa América, mas tá tudo atrasado, as fronteiras ainda estão fechadas e a gente sabe que vai ser muito complicado, né? A Libertadores esse ano, sinceramente, Libertadores e Sul-Americana eu acho que são campeonatos pra gente esquecer e pra gente tentar começar a pensar sinceramente aí num ano sem torcida e num ano provavelmente com esses campeonatos isolados. De todas as ideias que eu vi, eu acho que isso que vai acontecer. Um isolamento nos estádios, uns isolamentos nos estados, inicialmente, para que termine os estaduais, e depois, possivelmente, um isolamento das equipes e de toda a sua comissão técnica e staff, arbitragem, todo mundo num estado que dizem que ser o estado de São Paulo por conter
mais estádios, não por nenhuma questão de metrópole. Então é isso. Esse é provavelmente aí o futuro dos jogos esse ano. É muito triste, mas infelizmente a gente sabe que é uma questão muito maior do que está nas nossas mãos, né? Os times agora estão até vendo os direitos internacionais de transmissão para que a gente consiga vender mais, não só na Globo, poder vender. Isso não tem nada a ver com a CBF, é um processo liderado pelo presidente do Bahia e que os departamentos de marketing, de captação de todos os grandes times estão vendo isso, para que a gente consiga vender e que venha algum tipo de receita, né, para esses times que esse ano realmente vai complicar. A gente vai provavelmente ter alterações nas leis trabalhistas, para que tudo tente ocorrer da melhor forma. A gente sabe como que vai afetar todo mundo, né? Tá me afetando vocês, só que é muito maior do que a gente pode prever e eu acho muito difícil a aglomeração vindo do futebol acontecer ainda em 2020. É triste, mas eu acho que é uma ideia que a gente já tem que pensar para esse ano. Então é isso. Esse é o vídeo de hoje. É um pouco triste sim pensar, mas esse é provavelmente o futuro do futebol para 2020. Se você gostou das informações, deixa seu like, se inscreve no canal. E o canal, vocês me abandonaram aí nesse canal. Tô vendo que a gente não tem mais inscritos novos, fico muito triste com isso, não façam isso comigo. Estou gravando aqui de quarentena pra vocês. Então não esquece, se inscreve, deixa seu like e até o vídeo de amanhã. Tchau!